Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje eu vou explicar um pouco sobre como funciona o Airbnb e se ele é confiável, e eu vou passar algumas dicas aqui, 12 dicas para você saber se realmente vale a pena utilizar o aplicativo ou não. Roda a vinheta! Então pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve agora, porque todos os dias eu trago as melhores ofertas de passagens aéreas, dicas, hotéis promocionais, dicas de carros para alugar. Então você não pode perder essas ofertas que são relâmpago, e se você perder, você não vai ser legal, né? Então vamos lá. O Airbnb é seguro sim, eu já utilizei algumas vezes e vou passar um pouco da minha experiência no caso com o aplicativo. Tá? A primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no site descontopassagensaéreas.com.br, que é o meu blog onde eu coloco todos os dias as melhores ofertas de passagens aéreas, hotéis, viagens, enfim, tudo que você precisa saber para pagar menos. Então, se você clicar, você vai verificar aí, como você pode estar vendo na sua tela, que eu sempre coloco as dicas, os links, tudo que você precisa saber. É só você dar uma lida aí que você vai se atentar melhor ao conteúdo. Sempre coloco o link também da promoção e tudo mais. O Airbnb é confiável sim, eu já utilizei sem problema nenhum. É seguro, porém você tem que ter alguns cuidados, como tudo na vida, né? Então eu vou passar algumas dicas aqui que eu selecionei para vocês, tá? Vai ser uma coisa meio rápida mesmo. Se é confiável, se não é, eu já falei para você que pode ir de cabeça, porque funciona. E é muito interessante também que o Airbnb tem sido muito frequentemente utilizado aí pelos brasileiros, pela comodidade, pelo aplicativo ser seguro, ser confiável, e eles têm várias regras lá rígidas, né, de como você pode alugar a casa da pessoa. Basicamente, o Airbnb, você aluga a casa de alguém ou aluga o espaço de alguém por um curto período de tempo, né? Então, é como se você alugasse a temporada com a pessoa diretamente com o dono. Então fica muito mais barato, muito mais em conta, e é o que está sendo mais utilizado aí por viajantes de todos os lugares, principalmente no Brasil também, tá? Então é muito fácil você entrar no Airbnb, você pode entrar no site, vamos dar uma olhadinha no site. Airbnb, eu também sempre trabalho também com o aplicativo, funciona muito bem, você pode baixar no seu celular aí sem problema, e aí você coloca a localização, para onde você vai, o check-in, check-out, essas são as coisas básicas que você tem que colocar. Então o que você tem que entender é o seguinte: você vai alugar diretamente com o dono, tá? Você sempre tem que ter alguns cuidados, algumas coisas aí que você tem que se atentar antes de estar alugando aí. É a mesma coisa de alugar uma temporada aqui, no caso no Brasil, só que isso se estende para o mundo inteiro, tá? Então vamos lá. As vantagens eu já falei, né, que são a questão da segurança e a questão também das avaliações, né? A avaliação, você sempre vai ter as avaliações lá dos clientes que já foram naquele local. Então, primeira dica é sempre você verificar se as avaliações são boas, né? As avaliações são boas, né? E vamos lá, vamos para as dicas. As 12 principais dicas. Consulte as avaliações, sempre interessante ver, né? Você sempre vai escolher um local que foi bem visitado, um local aí que já tem avaliações para você ir, certo? Você não vai escolher um local que nunca foi avaliado ou coisa do tipo, porque pode ser uma furada, tá? A taxa de resposta da pessoa, do proprietário, no caso, que está fazendo esse anúncio desse local. Você tem que verificar se realmente a pessoa responde rápido, né? Se responde de forma educada, como que a pessoa... Por aí você já consegue ver como é que funciona a pessoa em si, né? Observar bem as fotos. Uma coisa interessante é que você sempre deve atender muito bem as fotos. Às vezes é uma coisa que você vê ali no aplicativo e quando você chega lá é outra coisa. Então presta atenção bastante nas fotos. Geralmente o pessoal faz uma foto mais profissional, então não crie muita expectativa em cima do que você está vendo, porque realmente você pode chegar lá e ver que é uma coisa totalmente, um pouco diferente do que você viu nas fotos, tá? Então verifique bem as fotos, analise bem as fotos antes de fazer a reserva aí do local, certo?
Fique atento se existe taxa de limpeza. Sempre tem lá a informação se tem ou se não tem essa taxa de limpeza e como funciona. No aplicativo está bem escrito, no site também, tá? E também tem essa comissão aí do Airbnb. Então uma parte fica para eles, sem problema algum. Isso aí é padrão deles, certo? Desconfie quando o proprietário quiser fechar a estadia por fora. Ou seja, se ele falar assim, vamos fechar por fora, você não aceita. O que mantém o Airbnb seguro é a própria plataforma deles. Então você sempre vai fechar com o Airbnb com eles. O Airbnb vai ser um intermediário aí para você fazer essa reserva do local. Se o proprietário quiser fechar por fora ou coisa do tipo, você não aceita, certo? Vamos lá. Você tem que ler com atenção o anúncio de hospedagem. Verifique se está tudo lá, a descrição, se tem ou se não tem aquela coisa que você imaginou, se tem frigobar ou não, se tem geladeira ou não, enfim. Verifique bem essas informações antes de fazer a reserva. Sempre leia com atenção antes de reservar o local, pagar o local, enfim. Sempre verifique com calma, certo? Verifique onde a acomodação está localizada, né? Verifique no Google Maps se é um lugar seguro, se é um lugar de fácil acesso, né? Às vezes o lugar é muito bonito, mas precisa de uma rampa gigante para você chegar até lá. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu aluguei pelo Airbnb e quando eu cheguei lá era um morro enorme para subir no local. Então é complicado, presta bastante atenção, verifica no Google Streets, né? Entra no mapa lá, vê a rua, como é que funciona, antes de você fazer essa reserva, ok? E antes de fechar o negócio, observe as regras de cancelamento, verifique se o proprietário pode ou não cancelar em cima da hora, como é que funciona essa questão do reembolso. E você tem que ter sempre um plano B. Vamos supor que aconteça algum problema e o proprietário cancele a reserva. Você tem que ter um plano B, você tem que ter um hotel onde você vai se hospedar próximo para não ter problema algum, se você vai reagendar, ok? Fique sempre atento a isso, certo? No dia do check-in, tenha anotado o contato, endereço e telefone da pessoa que vai te entregar a chave. Isso é uma coisa básica também, fique esperto, anota num papel e caneta, às vezes você perde a conexão com o celular, às vezes o seu celular fica sem bateria, então sempre ande com o telefone da pessoa, o endereço, tudo anotadinho para você não ter problema, ok? Isso é uma dica básica aí também. E número 11, saiba que o proprietário pode cancelar a sua reserva, isso é muito chato, né, de última hora, mas se acontecer isso, a Airbnb ela paga e te dá outras opções de reserva também em cima da hora. Porém, fique sempre atentado ao plano B. Dica de número 12. Caso a acomodação não corresponda ao anunciado ou se sentir enganado, você tem um prazo aí de 24 horas para resolver o problema depois do check-in. Ou seja, quando você entra no local, se tiver algum problema, acontecer algum problema, você tem até 24 horas para resolver. Se passar desse prazo, aí fica bem mais complicado. Então, chegou no local, você vai conversar com o proprietário, vai ver se está tudo ok, tudo conforme você combinou com ele, né? E se tiver algum problema, já resolve ele na hora, não deixe para resolver depois, ou se o proprietário falar, vamos resolver amanhã ou depois, fique esperto, porque realmente você tem que resolver na hora que você chegar e fazer o seu check-in, tá bom? O Airbnb é muito interessante, eu já fiz várias acomodações aí com eles, nunca tive problema nenhum, tá? Eu sou até suspeito para falar, porque sempre que eu fiz foi maravilhoso, não teve problema nenhum. Os proprietários foram muito educados comigo, muito tranquilos, então eu não tenho uma experiência ruim, pelo contrário, eu tenho uma experiência muito boa, tá? Mas eu acredito que muita gente pode ter tido uma experiência desagradável às vezes, né? Isso aí pode acontecer. Então, se você teve alguma experiência boa ou ruim, por favor, coloque nos comentários aí para todo mundo saber, tá bom? Pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, porque isso é muito importante pra gente e você não pode perder nenhuma oportunidade de promoção aérea e promoção de viagem, dica, que isso vai te ajudar muito, vai agregar muito para você também, ok? Muito obrigado, meu nome é Thiago, um grande abraço e até amanhã com mais dicas de passagens aéreas promocionais e viagens. Forte abraço!